O asfalto ondulava sob o sol decadente, quente o suficiente para fazer o ar ao redor vibrar como um espelho d'água. Eu estava dentro daquela velha Kombi amarelada, enclausurado com mais 4 pessoas. Sandro, o barbeiro ranzinza de 35 anos. Lívia, a contadora pragmática de 29. Jorge, o universitário ansioso de 22. Gabriela, a professora corajosa de 24. E Maurício, meu tio de 48, sempre pronto para uma piada, mesmo naquela atmosfera sufocante. O rádio chiava dificuldades na transmissão, tocando um forró distorcido que parecia insistir em afastar qualquer conforto. Gabriela estava perdida no horizonte, os olhos entreabertos sob o calor quase palpável. Foi quando Maurício, com a voz carregada de mistério, mencionou o vilarejo do Carrapato Negro logo depois da próxima curva. Dizem que ninguém dorme lá sem pesadelo, ele avisou. E por um instante, a risada forçada de Jorge tentou dissipar o desconforto, mas não conseguia esconder o medo. Sandro reclamou da gasolina que estava no osso, e Lívia, sempre atenta ao GPS, segurou nossa preocupação dizendo que ainda faltavam 20 quilômetros até qualquer sinal de cidade. Quando vi aquela placa amassada, Vila do São Miguel, 5 quilômetros, algo em mim gelou. A Kombi desacelerou e mesmo com o pôr do sol abraçando o cenário, o ar parecia saturado de poeira e fumaça. Casinhas de barro e madeira surgiam dispersas ao nosso redor, e as crianças descalças que brincavam pararam ao nos avistar, olhando fixas, silenciosas e estranhamente paradas. Paramos no posto de gasolina, onde seu Mário, um velho de olhos profundos e corpo curvado pelo tempo, se aproximou e nos lançou um olhar repleto de aviso. Vocês vão viajar à noite por essa estrada? Não recomenda não, moço. Falou com uma voz pesada, cheia de presságios. Sandro, impaciente, pediu o abastecimento e Lívia sussurrou que só precisávamos comer algo rápido, já sem forças para resistir ao calor. Nos encaminhamos para uma vendinha abafada e, entre as prateleiras, ouvi rumores abafados vindos da porta dos fundos. Uma voz feminina sussurrava palavras que ecoavam em mim de tão assustadoras. Eles chegaram! São eles? Atrás do balcão, Dona Rosa, pálida e envolta em um véu escuro, nos observava com olhos turvos que pareciam carregados de segredos antigos. Ela pediu que não ficássemos na vila durante a noite, que pegássemos a estrada logo após o pôr do sol, antes que aquilo nos alcançasse. Quando perguntei, ou melhor, perguntei Gabriela, o que seria aquilo? Dona Rosa falou sobre algo que sopra poeira e engole sonhos, uma praga que surgiu com o último eclipse e desde então roubava o sono de todos ali. Lívia, cética, limitou-se a comprar água, querendo partir rápido. Já lá fora, a atmosfera ficou ainda mais pesada. O grupo de moradores, com seus olhos tensos, se reuniu em frente à velha igreja, encarando-nos com uma intensidade que congelava a pele. Maurício comentou sobre um cheiro estranho, que Sandro atribuiu à gasolina adulterada, mas Jorge não conseguia afastar a sensação de que todos nos observavam com algo muito além da mera curiosidade. Quando Lívia tentou dar partida na Kombi, o motor morreu de repente. Um tossir seco e obstinado que nos agarrou com pânico. Acabou de abastecer, resmungou ela frustrada, mas não tinha mais o que fazer senão aceitar o destino que começava a nos envolver como uma neblina densa. A noite caiu, como um manto opaco. A lua, pálida e manchada, mal iluminava o caminho. Do longe, comecei a ouvir um ritmo constante, um tamborilar que parecia carregar um presságio soturno. Vultos surgiam entre as casas, marchando silenciosos e carregando bonecos de palha que distorciam qualquer sensação de normalidade. O medo se infiltrou em mim quando percebi que não era festival nenhum. Era ritual. Os olhos da multidão brilharam na penumbra,
enquanto vozes murmuravam em uma língua densa e pesada, e lembrei imediatamente das palavras de Dona Rosa. Estavam nos buscando, 5 estranhos que invadiram aquele lugar esquecido. Estão prontos. A procissão precisa de 5. Ouvi uma voz trêmula e quase sobrenatural. Nosso grupo entrou em pânico, correndo para a igreja que brilhava timidamente sob a iluminação tênue dos lampiões. Dentro daquela igreja antiga, o cheiro forte de cera derretida se misturava a um odor metálico, como ferrugem ou sangue velho. A porta fechou-se com um estrondo surdo que martelou em nossos ouvidos, prendendo-nos naquele espaço apertado e sinistro. Entre sussurros e olhares nervosos, Gabriela apagou a luz e observou pelas frestas. O som distante dos sinos distorcidos começou a ressoar, e através das fendas, um vulto enorme se arrastava na praça. Era como se uma nuvem de poeira negra tivesse ganhado vida. Braços que se estendiam como tentáculos, pairando ameaçadores. O grito de Jorge, quase choroso, cortou o silêncio. Aquela criatura nos via, estava vindo para cá. No desespero, discutíamos nossas opções, a coragem já amarrada pela tensão. Sandro queria enfrentar o altar. Maurício implorava para fugir por trás. Gabriela ponderava que estávamos cercados e que restava apenas correr ou aceitar nosso destino ruim. Lívia hesitou, mas finalmente concordamos em rastejar pela passagem oculta atrás do altar, que nos levou a um cemitério antigo, tomado pela escuridão e pela sensação sufocante da morte. O chão parecia pulsar sob nossos pés, e eu sentia a terra respirar, secreta e faminta. Entre lápides partidas e cruzes tortas, tropeçamos nos nomes riscados do que uma vez foram vidas. Jorge gritou de desespero quando algo agarrou seu tornozelo. Uma mão óssea emergia do solo úmido, presa firme, como se reivindicasse para si aquela alma jovem e assustadiça. Lívia puxou Jorge com força, enquanto Sandro esmagava a mão com determinação, mas a terra ao nosso redor começava a se mexer. O túmulo chamava. Eu ouvi a voz distorcida nas nossas cabeças, um sussurro feito de vento e medo. Devolvam aqueles que tentam levar esperança. Ouça a fome da vila. De repente, Gabriel gritou que devíamos correr para a mata, além dos espinhos e árvores que pareciam ossos. O vento uivava por entre as folhas secas, sombras humanas correndo pelas laterais, seus olhos vazios suplicando por nós com nomes sussurrados que penetravam a mente. Lívia, Gabriela, Jorge, Sandro, Maurício. Jorge não aguentou o peso daquele terror e caiu ofegante, preso por raízes grossas que o enrolavam como serpentes esquálidas. Gabriela tentou puxá-lo, gritando que aquilo não podia acontecer. Mas as raízes cresceram com uma rapidez aterradora. O chão racha, e ele desaparece num baque final, restando apenas um boné ensanguentado no meio daquela matança silenciosa. Meu Deus, não olhem para trás, suplicou Lívia, a voz um fio de desespero. A corrida final foi um rompimento de tudo o que eu conhecia. Saímos das árvores e caímos numa clareira, onde os resquícios de santos quebrados jaziam ao vento como testemunhas silenciosas do caos. A Kombi estava ali, estacionada, em silêncio, intacta, e para meu desencanto maior, todas as casas, a vila inteira, tinham sumido, substituídas pelo deserto imenso e a terra rachada que se estendia sem fim. Sem querer, me aproximei dela, e para meu horror, a porta rangeu sozinha ao abrir. Lá dentro, 4 sombras idênticas a nós nos encaram, com olhos negros vazios, fixos e sem piscar. O desespero encheu a garganta. Éramos prisioneiros encarando nossos próprios duplos sombrios que esboçavam sorrisos largos e cruéis. Lívia, quase sem voz, sussurrou a pior verdade. Estávamos presos. Eles eram nós. Os doppelgangers indicaram o banco de trás.
e com horror indescritível, vi Jorge sentado ali, pálido, olhos vazios, raízes saindo de sua boca, como um aviso de que a vida havia escapado para sempre. As sombras abriram a porta para nós, convidando-nos como se fosse um destino inevitável. Um zumbido voou por nossos ouvidos, carregando aquelas palavras torturantes. Os que buscam saída só encontram si mesmos, e a estrada recomeça. Entrei ali, quase hipnotizado, enquanto a Kombi engatava e o rádio chiava a música distorcida que parecia nunca acabar. A estrada sumia na névoa densa e interminável, e um som rastejante nos acompanhava, com uma promessa sombria de que não havia escapatória, apenas o recomeço de um pesadelo sem fim.